Chegou a hora, nesta quarta-feira, da Dica do Bombeiro. Olha, o tema desta semana, nós vamos falar agora de casos muito comuns, inclusive, no que diz respeito a ocorrências de engasgo, o engasgamento. Quem vai falar com a gente hoje pela internet é a Tenente Graziele, do Grupamento de Socorros e Emergência. Tenente, muito bom dia, prazer conhecê-la, bem-vinda aqui ao Balanço Geral Alagoas. Olá, Tiago, bom dia. Tenente, o que a gente pode dizer nesse momento para quem está nos ouvindo? O engasgamento, né? Primeiro que as estatísticas falam que geralmente acontece com crianças, mas também é muito comum em adultos, né? Isso. Então, a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, né, o mais conhecido como engasgo, ela pode se dar em qualquer fase da vida, mas ela acontece principalmente, em cerca de 80% dos casos, ela ocorre em crianças. E o pico de incidência se dá em crianças abaixo de 3 anos de idade. Perfeito, tá? Perfeito. E isso ocorre principalmente, tem um motivo, né? A gente consegue explicar isso, devido principalmente aos hábitos dessas crianças. Então, nessa fase, as crianças têm uma exploração do ambiente por meio da via oral. Então, esse é um fator predominante para esse tipo de ocorrência. Então, a ingestão também de alimentos. Então, a gente precisa ter o cuidado, na verdade, pais, cuidadores, de fornecer, né, de oferecer às crianças alimentos com texturas e até com tamanhos proporcionais à idade daquela criança. Até Verdade. porque ela não tem a mastigação eficiente. Tá? É verdade. Então, agora, Tenente, e o que fazer? Porque as coisas acontecem muito rápidas, né? Piscou, a coisa aconteceu. De fato, a criança está descobrindo ali o mundo, né? E tudo leva, as coisas, pega tudo e leva à boca, isso é uma verdade. E o que fazer, né? O conhecimento dos primeiros socorros é de fato importantíssimo, fundamental para tentar evitar o pior? Isso, Tiago. Então, como se dá a eficiência desse tratamento, né? A intervenção imediata vai ser a principal motivo da eficiência. Eu vou estar explicando agora o que fazer caso ocorra acidentes desse motivo, né? Dessa causa em casa, tá bom? Eu vou dividir agora, então, em dois tipos para demonstrar a técnica, em dois tipos de vítimas. Eu vou colocar umas são crianças acima de 1 ano, adulto, e outras são lactentes, são crianças abaixo de 1 ano. Tá? Então, vamos fazer 2 intervenções, tá certo? Eu vou estar explicando um pouquinho para a população que está nos ouvindo. Então, é o seguinte, se nós temos uma criança, né, que ela está se alimentando ou está brincando, e ela está com sinais, você visualiza que ela está com sinais de engasgo, então, quais são esses sinais? Então, a criança, ela começa a chorar, ela coloca de imediato, seja uma criança ou até um adulto, ela tem né, ela coloca de imediato a mão como se estivesse sendo asfixiada. Então, ela começa a ter essa postura. Então, você de imediato, o que é que você vai fazer? A criança, ela pode estar chorando. Se você pergunta se ela consegue falar, você tem que entender o que é que está acontecendo. Então, se é uma criança que está consciente ou um adulto e ela consegue falar ou consegue chorar, então quer dizer que é uma obstrução parcial. Ali ainda consegue ter passagem de ar nas vias aéreas dela. Então, no primeiro momento, a gente tem que acalmar esse paciente, essa vítima, tentar acalmar. Eu sei que é um momento difícil, mas a gente tenta acalmar. Se acalmar também, né? Tem que manter o controle, né? Isso. Então, o conhecimento é o primeiro fator, né, que faz com que a gente se acalme, a gente sabendo como fazer. Então, se acalma a vítima e a gente vai incentivar essa pessoa a fazer uma tosse vigorosa. A tosse, ela é um reflexo de defesa do ser humano, tá? Ela defende, então qualquer corpo estranho que a gente ingere, a gente normalmente já tosse. Então a gente vai tentar fazer com que esse paciente, essa pessoa, ela tussa mesmo com força, para que esse corpo estranho ele seja expulso do nosso organismo. Perfeito. Então,
Esse é o primeiro caso. Então, vamos lá para o segundo. Essa vítima, esse paciente, ele não está respirando, você sente que ela está cianótico, começa a ficar roxo, então ela não está respirando mais. Então, você vai ter que fazer uma intervenção imediata nesse caso, tá? Eu vou levantar agora e vou demonstrar um pouco como seria essa situação. Então, primeiro, a postura da mão. A gente vai fechar a mão, tá? A mão. Então, o polegar, ele vai encostar na nossa parede abdominal, tá? E aqui nós temos o osso externo e aqui no finalzinho dele é o apêndice xifoide. Então, entre o umbigo e o apêndice xifoide, a gente vai colocar, ó, o nosso polegar encostado na parede abdominal, a outra mão por cima e nós vamos abraçar essa vítima. Os nossos braços vai por trás da vítima, tá? Acima da crista ilíaca e abaixo da axila, então se posiciona e nós vamos fazer compressões na parede abdominal. Como é essa compressão? Ó, ela é para baixo, para dentro, na verdade, e para cima. Para dentro e para cima. Então, é uma compressão que nós chamamos compressão em J. Então, só esse movimento de compressão abdominal vai fazer com que o nosso diafragma ele tenha uma pressão ali na caixa torácica e essa pessoa ela consiga expulsar esse corpo estranho, tá? Então, essa é a manobra, é a conhecida manobra de Heimlich. Então, tá bom? Essa é a segunda intervenção. Então, eu vou para a terceira. Fica à vontade, certo? por favor. Então, olha só, a vítima, antes ela estava responsiva, ela evoluiu, não está respondendo mais, parou de respirar, mas estava consciente. Eu apliquei a manobra de Heimlich. A vítima evoluiu ainda mais, ela se tornou uma vítima inconsciente, tá? Ela está inconsciente, então o que a gente faz? Nós vamos aplicar compressões torácicas, que são as compressões iguais à da parada cardiorrespiratória, tá? Então eu vou posicionar a vítima num ambiente rígido, tá? E eu vou fazer compressões agora entre aqui, abaixo da linha intermamelar e o apêndice xifoide, aqui nesse osso externo aqui. Então, ó, apoio minha mão, meu braço aqui na região tenar e hipotenar, entrelaço a outra por cima. Vamos lá, o nosso braço ele deve estar 90 graus do solo. Então, eu aplico uma força dessa região aqui, ó, e ó, não dobro o braço, isso é muito importante. Eu utilizo o peso do meu corpo para fazer as compressões. Então, ó, eu vou aplicar aqui 30 compressões. Uma coisa muito importante que eu devo fazer, isso tanto em vítimas que estavam conscientes como em vítimas inconscientes, é fazer a abertura das vias aéreas, a abertura da boca, para eu tentar visualizar esse corpo estranho e tentar, se eu conseguir visualizar, fazer a retirada dele, tá bom? Então, é indicado ou não, eu já vi casos, inclusive, é claro que, olha, é importante lembrar mais uma vez, e são manobras importantes, é preciso manter a calma nisso, tranquilidade, é importantíssimo. Tudo está ali acontecendo, né? A gente está com os nervos à flor da pele. Eu, inclusive, já passei por situação muito parecida, tá? Claro que a gente entra num certo desespero, mas é preciso respirar e para poder pensar um pouco, né, tenente? Agora, eu já vi casos, inclusive, de gente colocar criança, por exemplo, de cabeça para baixo, colocar o dedo na garganta. Isso é recomendado diante de uma situação como essa? Vamos lá. Então, quando a obstrução ela é parcial, quando a gente está conseguindo ali com que a criança ainda está tossindo, ela está chorando, uma criança grande, então não é ideal que você coloque a criança de cabeça para baixo ou introduza a sua mão dentro da boca da criança, porque essa obstrução que era parcial, ela vai acabar se tornando uma obstrução total. E essa evolução, só para eu explicar isso, a obstrução ela pode evoluir tão rapidamente que em 45% dos casos ela pode levar à morte, tá? Eu queria explicar as manobras na criança, pode ser? Ainda dá tempo? Rapidinho. Olha só, eu vou ajudar aqui, ó, a minha amiga Nina, eu tô aqui com ela, deixa eu te explicar. Olha só, é um bebê de 3 meses, tá? Então eu tenho um engasgo lá, a mãe estava amamentando, colocou o filho para dormir, ele regurgitou
e ingeriu esse líquido. O que é que eu devo fazer? Olha só, a primeira manobra. A gente identifica uma criança quando ela está cianótica, arroxeada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha a minha mão, como é que vai estar aqui em gancho, ó. Então, eu vou pegar aqui no mento da criança, apoio a minha mão. Ó, o que é que eu faço? Eu coloco a criança em decúbito ventral. E dessa forma, nessa criança, nesse bebê, eu coloco a cabeça assim, abaixo da linha do corpo. Tá? Então, essa é a posição em bebês. E eu vou começar a dar 5 tapotagens entre as escápulas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Virei essa criança em decúbito dorsal e vou aplicar 5 compressões, tá? Um dedo abaixo da linha intermamilar com 2 dedos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, Tiago, essa é uma manobra bastante eficiente, tá? Pode parecer simples, mas Sim. são manobras que salvam vidas. Sem dúvida alguma. Então, principalmente com líquido, quando a gente coloca essa criança já em decúbito ventral, com a cabeça abaixo da linha do restante do corpo, esse líquido ele costuma já ser expelido. Sim. Tá bom? Então, gente, olha... Tenente, eu quero lhe agradecer imensamente, né, por essa demonstração. Claro que com as limitações da internet, né, que a gente está nessa live, mas olha, parabéns, tá, pelas demonstrações. Realmente foi algo muito didático. É complicado realmente todo mundo manter a calma, né, em fração de segundo ali na confusão acontecendo, né, e lembrar de tudo isso. Por isso que eu inclusive defendo que cursos de primeiros socorros deveriam ser colocados na escola para a criança aprender desde pequenininho, sabe? Para treinar e qualificar o cidadão de uma forma cada vez mais incisiva desde pequenininho, porque isso faz uma diferença realmente. E é importante a gente também destacar que você pode buscar, né, na necessidade, pode buscar a ajuda do 193. Não é isso, Tenente? Isso mesmo. Nós estamos aqui para salvar vidas, né? E a população que precisar liga 193. Tenente, muito obrigado. Nós que agradecemos. Todas as quartas-feiras a gente tem esse auxílio luxuoso aí do Corpo de Bombeiros e a Tenente hoje deu uma aula pra gente. Obrigado, viu, Tenente? Obrigada. Até a próxima oportunidade. Idem, grande abraço. Transmito o nosso abraço aí e a todos do Corpo de Bombeiros, tá bom? Grande abraço. Tá bom.